Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Então vamos para a nossa aula aqui de sexta-feira, falar da sociedade do Brasil colônia. Então a gente está vendo aí, pessoal, esse período que o Brasil foi descoberto, 1500, que eles estão começando a plantar cana-de-açúcar aqui no Brasil, trazer escravos e coisa e tal, tá? O período Brasil colônia, que está o nome aqui, é o período, pessoal, em que nós não éramos um país, tá? Então, até 1822, ó, que vai comemorar segunda-feira agora, 7 de setembro, né? Que o Brasil ficou independente de Portugal, tá? Então, 7 de setembro de 1822 é o dia da independência que nós vamos comemorar na segunda-feira. Então, esses 322 anos aqui é o período, né, que o Brasil era literalmente dominado por Portugal, tá? E esse período, pessoal, vai trazer um monte de consequências, vai ser muito responsável pelo modo que a atual sociedade brasileira é, que o povo brasileiro é, vai deixar algumas características até hoje, tá? Então a gente vai entender um pouco do Brasil estudando aí esse período. Então, pessoal, primeira característica, né? A desigualdade social. Então, o Brasil é um país muito rico. O Brasil está aí entre os 10 países mais ricos do planeta Terra, né? Mas é um país muito desigual, onde poucos detêm bilhões e bilhões de reais e milhões não ganham nem um salário mínimo, né? Então o Brasil é um país de muita desigualdade. Tem poucos bilionários e muitos miseráveis, tá? Na época do Brasil colônia, pessoal, a aristocracia, os poucos aí que governavam, eram os senhores de engenho e seus familiares, tá? Que faziam parte aí do topo da sociedade, com alguns membros da Igreja Católica, né? Alguns comerciantes de escravos, tal, que eram a elite do período. A classe média baixa, pessoal, seria os outros, né? Que tinham pequena propriedade de terra, que não tinha nenhum engenho, né? Então o cara colhia a cana dele, ele moía no engenho de outro senhor, carpinteiro, ferreiro, as pessoas que trabalhavam na cidade, como alfaiate, ourives, né? Que era fabricar joia, coisa do tipo. Então todas as pessoas livres eram essa classe média baixa, tá? E por último, galera, mas era quase metade da população brasileira na época, os escravos, tá? No início, eram os indígenas que vieram para o Brasil e depois os africanos, né? Na Bahia, por exemplo, tem momento que 60% do povo é escravo, né? Então tem lugares aí do Brasil que tinha mais escravo do que pessoa livre, tá? No período, pessoal, o senhor de engenho, tá aparecendo aqui, ó, ele era o chefão de tudo, da fazenda, dos escravos, da família. Então ele era o chefe, na verdade, de tudo que existia no engenho, tá? O patriarcalismo, galera, essa ideia, né, de que o pai de família ali é o dono da família e que todos os outros membros ali devem servir o pai de família, porque ele trabalha, sustenta todo mundo e coisa do tipo, né? Então, por exemplo, a violência contra a mulher, e milhares de mulheres são agredidas, mortas todos os anos aí pelos companheiros, né? É algo que é muito marcante no Brasil. Né? Essa questão da honra, que fala, ah, ela me traiu, eu vou matar ela, eu vou matar o cara, né? Então, essa certa ignorância do povo brasileiro, né? Vem desde a época aí do período colonial, ok? Aqui mostra a hierarquia, ó. Senhor de engenho, depois as filhas, a esposa, a governanta, os escravos, né? Vindo na sequência. Então, isso aqui mostra a hierarquia, a importância de cada pessoa na sociedade, né? Lembrando que a gente tem muita família ainda patriarcal, né? Onde o pai aí controla com mão de ferro toda a família. Ok, pessoal? Outra característica do Brasil, da época do Brasil colônia, pessoal, que a gente vai ter até hoje, a aversão ao trabalho, principalmente ao trabalho braçal. Por quê? Na época da escravidão, os brancos, a elite, não trabalhava. Então era algo muito mal visto, né? O trabalho braçal era destinado aos escravos. Então, obviamente, pessoal, o escravo não ia trabalhar com vontade. O cara não ganhava salário, ele era chicoteado. Então ele ia trabalhar, trabalhava o mínimo possível, só para não apanhar.
tá? Então pegou desde aquela época uma certa aversão do brasileiro, um nojo do brasileiro trabalhar, né? Então a preguiça, a aversão ao trabalho, tal, também está muito atrelada à nossa sociedade, né? Aqui, por exemplo, ó, a gente tem uma pintura do Debré, senhor de engenho, pessoal. Muitas vezes ele saía na rua, ele não levava nem um guarda-chuva, a sombrinha dele e coisa do tipo. Eram os escravos que carregavam para ele no meio da rua, né? Essa pintura aqui da época da escravidão, lembrando, pessoal, no Brasil, nós identificamos o cara se é escravo ou não pelo pé, né? Então, quando a pessoa está descalça, é escrava. O escravo não podia usar nada no pé. E o carinha aqui urinando, ó. E o escravo, para não queimar a pele branca dele ali, com uma sombrinha protegendo o senhor do sol, né? Esse tipo de situação, pessoal, ocorre até hoje, né? Então a gente tem aqui a Angélica, ó, andando e uma mulher ali, uma funcionária da Rede Globo atrás dela para não queimar a pele branca dela, né? A Letícia Sabatella aqui também, seguranças ali do lado, o outro com a sombrinha. Será que ela é tão podre, né? As duas aí que não conseguem carregar a própria sombrinha, tem que ter um funcionário para fazer isso, né? Então essas coisas, né? Por exemplo, a rainha da Inglaterra, você vê ela carregando a própria sombrinha ali, né? Então isso aí é resquício da época ainda da escravidão, né? Então o que eu comentei, né, pessoal? Todo o trabalho aí era feito por escravos, ó. Então, obviamente, aí não trabalhava-se com muita vontade, né? Aqui eram escravos fazendo calçada, rua. Aqui é uma liteira, que é como levava aí os senhores, né? Uma espécie de rede, um pedaço de madeira para carregar o senhor, que nem andava. E aqui são escravos de ganho, ó, cortando aí de outros escravos cabelo, fazendo a barba, né? E eles trabalhavam na rua. Aqui tem duas pessoas jogando ao fundo, ó, dado alguma coisa, né? Um guarda ali parado, aqui é o porto lá do Rio de Janeiro. Outra característica, pessoal, que o Brasil tem até hoje, né? É a violência. Então, no Brasil morrem assassinados, né? Morrem não, são assassinados por ano 65 mil brasileiros. É um dos países mais violentos do mundo. Morre mais brasileiro assassinado, pessoal, do que pessoas na guerra do Iraque, no Afeganistão, por exemplo, né? Então, eles brincam que o Brasil, na época, era um país de torturadores e de torturados, né? Pessoa sofrendo castigo, como essa máscara de Flandres aqui, que ficava no escravo para ele não conseguir beber, ou porque xingou o senhor, né? Só tirava na hora de ele beber um pouco de água, comer. O tronco, que era um castigo também, os grilhões, né? Acorrentado aí, chicoteado. Então a violência, galera, fazia, tudo era resolvido na violência, né? Tinha uma treta ali de um senhor de engenho com outro vizinho, ele mandava os capangas matar o outro para tomar a terra dele, por exemplo, né? E o punição a escravo sempre era violência. Então o Brasil, infelizmente, galera, a violência aí permeia, né, toda a sociedade brasileira. E obviamente, com a escravidão, com a violência, outra coisa que sobra até hoje no Brasil, embora a lei proíba, né, pessoal, é o racismo, né? Então era fundamentada aí, o cara era escravo por causa da cor dele, né? E aí com o tempo o racismo foi piorando na sociedade brasileira. Aqui de novo é um barbeiro, ó. E aqui ele tá fazendo um tratamento com ventosas. Até hoje é feito, né? O cara tinha, eles acreditavam ali que dá uma sugada na pele, põe fogo, põe ali na pele, o ar sai, a pressão dá uma chupada, sabe? Ficava, quando tira essa ventosa aí de vidro, fica uma marca vermelhona ali, parece que tomou uma chupada ao cara, né? Então é um tratamento para dores, algumas situações até hoje, essas ventosas no cabeça do cara, não é que ele é chifrudo não, viu? Estão fazendo tratamento aqui. Outra coisa muito forte no Brasil, né, pessoal, na época do Brasil colônia era a religiosidade. Então, desde o nascimento da pessoa, o batismo até a morte, tudo era controlado pela Igreja Católica, né? Então, por exemplo, as festas que ocorriam era festa junina, festa de São João, festa de São Pedro, festa do Divino Espírito Santo, né? Então, todo evento na cidade era ligado à religião. Ou era um batizado, ou era um casamento de alguém importante que tinha uma festa grande na cidade, tá? Então, tudo
era controlado pela Igreja Católica, né? As pessoas eram muito religiosas no período, né? Então tudo aí do nascimento até a morte estava ligada aos rituais aí da Igreja Católica. Ok, pessoal? E era isso. A única coisa que eu queria mostrar é Boticário. Ó. Na época, Boticário era igual aqueles escravos que a gente viu, né? Fazia sangria para tentar tratar o doente, colocava ventosa. Nesse tempo, as boticas, ó, começam a chegar no Rio de Janeiro com alguns minerais que o farmacêutico misturava ali na hora, tá? E para terminar, eu tinha comentado com vocês, ó, o tratamento aí com ventosas, tá? Isso aqui, ó, hoje é uma maquininha que suga ali, né? Puxa a pele da pessoa e falam que esse tipo de tratamento aí ajuda principalmente para quem tem dor crônica de coluna, nervo ciático e outras coisas do tipo, tá? Então, pessoal, era isso. A ideia era que vocês entendessem por que o Brasil é assim, né? Um país tão violento, um país que tem aversão ao trabalho, racista. Então, isso foi construído com a nossa história, né? E isso não muda com uma lei, não muda aí com um piscar de olhos, tá? Tudo isso demanda muito, muito tempo. Ok, pessoal? Então, um bom final de semana para vocês e até a próxima aula, tá? Se cuidem. Lembrando que na próxima aula vocês vão apresentar lá o trabalho de vocês para mim, tá? Na quarta-feira. Tchau, tchau, gente.